e tudo mais. Crítica midiática, vamos à nossa crítica midiática, que aconteceu muita coisa essa semana. Essa semana aqui, o risco país está em 300 pontos e subindo, fala aqui o Ataíde Coutinho. O risco país aumenta. Aí que está. Como é que a grande mídia interpreta isso? 300 pontos. A culpa é do Bolsonaro, porque ele dá declarações polêmicas e aí não atrai investidores, porque o risco do país aumenta pelas agências de análise de risco, Goldman Sachs, que só não previu o risco do crash de 2008, a Goldman Sachs. Né? Um gole de vinho, molhar os pensamentos. Temos que molhar os pensamentos desse humilde blogueiro. Mas essa coisa, olha, aumentando o risco, ou então, por causa da eleição, é um absurdo. Eles falam em defesa da democracia, mas digamos, o script deles é antidemocrático. Até a gente já viu no verbete, acho que do primeiro dicionário, primeira live que a gente está desenvolvendo no dicionário, o que é mercado? É aquilo que é racional. O que é política? É aquilo que é irracional. Política atrapalha a economia, o mercado, principalmente em ano eleitoral. Então, o fato de não saber quem é que vai ganhar prejudica a economia, os mercados ficam nervosos. Então, depois ficam defendendo a carta em defesa da democracia, mas subrepticiamente, nas entrelinhas, subrepticiamente é ótimo, há quanto tempo não usava essa expressão? Subrepticiamente. Nas entrelinhas, está lá, falando, olha, a democracia faz mal, política faz mal, porque é irracional, é imprevisível, aí cria risco, não atrai investidores. E essa digamos assim, essa semiose, né, como se fala em semiótica, uma ideia vai levando a outra, um signo vai levando a outra. Mas uma coisa que leva a outra é a Carla Zambelli levando o Delgatti. A Carla Zambelli fez a mediação, meio campo. O hacker de Araraquara revela sua verdadeira faceta. Aqui, a revista Veja me deu as provas aqui, as fotos dele chegando no Palácio do Planalto, depois saindo do Palácio do Planalto e tudo mais. É interessante o seguinte, em que contexto esse hacker de Araraquara, vocês devem ter lembrado, vocês lembram disso, o hacker de Araraquara, ele hackeou muitas das informações que levaram a Vaza Jato que expôs os intestinos dos diálogos lá do Telegram, lá da turma do Dallagnol, com em Fux, nós acreditamos, né? Aquela coisa toda, todo o pessoal felizes com o STF, os diálogos lá do Marreco de Maringá com os próprios procuradores lá da Lava Jato, aquela promiscuidade toda, que deu lá no Intercept, a Vaza Jato, e aí com essa coisa da Vaza Jato lá, o Greenwald, que se notabilizou por isso daí. E aí o que acontece? O Glenn Greenwald, né? Celebrado pela esquerda, digamos assim, andaram as placas tectônicas na política nacional, expôs tal, está aí mostrando a sua verdadeira faceta. Vai lá, claro, Bolsonaro é aquela coisa, ele vai trazer informações, ele vai me dar o substrato, vamos dizer, técnico de que as urnas estão adulteradas. A gente já discutiu aqui que essas teorias conspiratórias devem ser substituídas por dúvidas justificadas, né? Que o Bolsonaro está apontando para uma outra coisa. Elas não são interligadas, a questão não estão ligadas à rede, nenhum hacker entra, o problema é outro. São os conflitos de interesse dessas empresas que estão em torno dessas urnas. É outra coisa que ele não... Ele foge do assunto com essa estratégia de prestidigitação, e é claro,
Para começar, primeiro nível da leitura aqui desse episódio. Esse caso ocorre nessa semana, extremamente negativa o noticiário para Deltan Dallagnol e a Lava Jato. Vocês devem ter acompanhado o noticiário. Procuradores da Lava Jato são condenados a pagar 2,8 milhões em passagens diárias, ou seja, os caras estavam recebendo auxílio moradia repetidas vezes, com outra rubrica para tentar esconder e pegando grana do erário público, enriquecendo com isso. E aqui o STJ rejeita recurso e mantém a ordem do Dallagnol indenizar Lula. Um noticiário negativo. Tá? E aí o que acontece? Aparece aí o hacker de Araraquara, nesse momento que dá do noticiário negativo contra a Lava Jato, aqui do lado do Bolsonaro. Tá? Vamos dizer assim, tentando, olha, não foram confiáveis essas informações da Vaza Jato, né? E a gente sabe que, na verdade, o Intercept e o jornalista Glenn Greenwald, na verdade, o que eles fizeram foi uma espécie de um limited hangout. Não sei se você sabe o que é essa expressão em termos de inteligência militar, que é quando significa o limited hangout, quando o sigilo é rasgado, não dá mais para esconder, como foi o caso da Lava Jato, não dá mais para sustentar por muito mais tempo uma história falsa para desinformar o público. O que é feito? Às vezes, até voluntariamente, uma parte da verdade é liberado, mantendo-se as informações chaves ainda sob sigilo. Foi exatamente o que a Vaza Jato fez. A Vaza Jato Intercept, o Greenwald, liberou até certo ponto. Vocês devem lembrar a conta-gotas, tá? Mas quando chegou a um certo ponto, e a participação da mídia, o que eu pelo menos esperava, principalmente esses colonistas que recebendo informações, vazamentos privilegiados da Justiça e da Lava Jato, chegou até certo ponto e parou. Assim como ele fez também, o Greenwald fez também com o Snowden. Vocês devem estar lembrados que como é que pode falar? O jornalista, na época, em 2019, ele fechou o arquivo de documentos do Snowden. Havia muito mais coisas ainda que levaria principalmente às provas de táticas de espionagem dos Estados Unidos e suas ligações com a Oracle. A Oracle, que é responsável aí pelo arquivamento dos votos, contagem dos votos, tá? A Oracle. Ele fechou, ele não permitiu a divulgação total dos documentos do Snowden. Tá? É um limited hangout. O que vejo por trás, de repente, esse hacker, todos eles estão dentro de um jogo dessa política de guerra híbrida, essa guerra de semiótica, de inteligência militar. Ele sempre operou aquela coisa de operação, né? O famoso hacker de Araraquara, assim como o jornalista, o Glenn Greenwald, são operadores, para ser sincero, olha, operadores dentro desse grande jogo geopolítico. Tá? Olha, eu até fiquei entusiasmado uma certa época com a Vaza Jato, o Glenn Greenwald, ficou um frisson, uma comoção, né, quando começaram a surgir informações e tal, mas foi até um certo ponto e não foi mais. Que certo ponto deveria ser esse? O envolvimento da grande mídia. Tá? Os diálogos dos jornalistas, dos colonistas, com os procuradores da Lava Jato. Como a grande mídia participou de tudo isso. Tá? Mas ele foi até aí e parou. Tinha muito mais coisa. Muito mais coisa. É o limited hangout. Temos aí esse encontro aí, a Carla Zambelli, que é outra operadora dessas jogadas de comunicação alt-right, eles são muito hábeis nisso.
Isso leva a uma coisa, estamos no dia da marmota, gente. O Brasil está no dia da marmota, a gente não sai do lugar. Esse dia da marmota, vocês devem lembrar do filme lá com o Bill Murray, tá? Que ele faz um jornalista especializado em previsão do tempo, meteorologia. Vocês devem lembrar desse dia da marmota lá nos Estados Unidos, que esse filme ajudou a popularizar o dia da marmota. Se a marmota olha para a sua própria sombra, eu acho que é isso, o inverno vai se prolongar mais, se não, vai ser mais curto. É alguma coisa assim. E isso beneficia os agricultores e tudo mais. E o Bill Murray fica preso numa falha, um vórtice espaço-tempo, que nem ele se matando, ele consegue sair daquele dia. Ele acorda sempre no mesmo dia. Tá? O Brasil está nisso. O que a gente acompanha, olha, desde a época da redemocratização, com a entrada do Collor, é esse script, esse jogo que a grande mídia faz. Imprensa bomba, precisamos de um governo liberal. Collor foi o primeiro. Claro que ele tinha aquele discurso, vou acabar com a baderna, impedir que a baderna, que a cor vermelha, a bandeira nacional, aquele papo anticomunista contra o Lula. Mas aquela coisa que vira, ele vai trazer um choque de capitalismo no Brasil. E aí, o governo liberal é eleito e ele fracassa, como sempre, todo governo liberal fracassa. E o caso lá do Collor foi o sequestro, vocês devem lembrar muito bem os mais velhos aqui, o sequestro da liquidez na economia. A grana de todo mundo, a minha, inclusive, foi muito terrível, não sei como é que eu sobrevivi àquilo. Sumiu da conta, só ficou não sei quantos, nem me lembro o valor que deixou na conta, não dava para nada, para ver se dava um choque para acabar com a hiperinflação. E aí, esse governo não foi liberal, e aí impeachment nele. Que, na verdade, tem uma coisa mais por trás lá, o impeachment. O PC Farias ele foi com muita sede ao pote e a cobrança lá de propina, ele cobrou a taxa do mercado muito alta. Por isso que, na verdade, o impeachment, o grande problema foi esse. Né? Então, vem essa coisa, o governo liberal, aí fracassou. Não, esse governo não é liberal. Precisamos do governo liberal e a história continua. Tá? Vê esse caso aqui do Estadão. O Estadão é a coisa de sempre, né? Você vê que se aumentar aqui. Começa com o editorial, uma escolha muito difícil. Vocês devem lembrar disso. A cosmogênese, a origem de tudo. Aqui. Uma escolha muito difícil. E depois celebram Paulo Guedes na direção correta, para depois, em opinião, no editorial, um ministro sem rumo. Tá? E aí, para terminar, num novo editorial, ao final do seu mandato, não há mais dúvida que Jair Bolsonaro não é liberal, nem muito menos conservador, e por aí vai. E aí volta, precisamos de um governo liberal. Esse script, tá, que continua todo ano, toda eleição, com Fernando Henrique Cardoso foi a mesma coisa, e depois, lá no final, com a catástrofe que foi no Fernando Henrique Cardoso II, com a maxi desvalorização do real, não é liberal, precisamos de um governo liberal, e aí entra Lula, supostamente da esquerda, que passa a ser controlado e policiado pelas suas medidas liberais. Devem lembrar muito bem no governo Dilma, Fernando Levi, entrando lá como ministro, política... A coitada da Dilma tentando segurar as pontas e implementando medidas liberais para tentar agradar ali o mercado, mas não adiantou nada. Ela sofreu impeachment do mesmo jeito. Há um sequestro, é um sequestro da pauta, de opinião e tudo mais que não acaba. Isso leva ao seguinte, vamos agora partir para uma linha de raciocínio aqui. Por que a grande mídia não admite que, na verdade, as políticas liberais não dão certo? Por que elas falham? Na verdade, é esse movimento de naturalização. Pode observar aqui no noticiário que, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil foi a pandemia. A pandemia está funcionando
hoje como a greve dos caminhoneiros na era Temer. Depois que acabou a greve dos caminhoneiros, viu aquela coisa, por causa da greve dos caminhoneiros, antes da greve, depois da greve dos caminhoneiros, então a inflação, aumento de preço, assim como a greve dos caminhoneiros, a pandemia bagunçou a economia brasileira, tá? Como você pode ver, a editoria é no mundo inteiro, esse viés é no mundo inteiro. Então, crise energética, alta do barril do petróleo derruba a bolsa, pressiona o dólar. Olha, tem aumento da gasolina, dos combustíveis, é nos Estados Unidos, é na Europa, é no mundo inteiro. Não sei se vocês estão me entendendo. Isso é uma naturalização, tá? Na verdade, o que ocorre no Brasil são problemas extra, tá? Pandemia, guerra na Ucrânia, então desestabiliza. Se não fosse nada disso, seria uma beleza o Brasil. Há uma naturalização, por isso nunca há admissão que, na verdade, os pilares do neoliberalismo não funcionam. Na verdade, aquele governo não funcionou porque não é liberal. Tá? Agora vamos entrar aqui na questão, vamos ligar aqui Lé com Cré. A grande questão é ligar Lé com Cré. A última pesquisa, os números aqui em São Paulo, dando um empate técnico. A CNN ficou bombando ontem, ou melhor, sexta-feira, tarde, o dia inteiro, o estirão do Bolsonaro, o estirão do Bolsonaro, ele deu uma arrancada. Tá? Isso aqui em São Paulo e também em Minas. Em Minas houve um crescimento, vamos ver aqui os números. Onde está aqui? Os números em Minas. Onde é que está? Está aqui. Os números em Minas. Vamos ver aqui. Houve um crescimento, segundo essa pesquisa, deixa eu ver aqui. O que era uma diferença de 25 pontos, em pouco tempo já caiu para 12. Tanto São Paulo como Minas, os números segmentados dão conta que o Bolsonaro cresceu em todos os níveis salariais, mas, em particular, daqueles que recebem o Auxílio Brasil, as medidas emergenciais, agraciados nessa chicana jurídica, dessa PEC eleitoral. Tá? Lembra o que a gente vem dizendo? Que a grande mídia, o que ela vem fazendo? A chamada profecia autorrealizável. A gente vem falando desde a ansiedade que a mídia estava para ser aprovada, essa PEC eleitoral, colocando colunistas e repórteres ao vivo no Congresso, na cobertura, na contagem dos votos. A última vez que eu vi isso foi no impeachment da Dilma. E depois de aprovada, como os repórteres estão na rua, cobrindo em todo o Brasil a fila do pessoal para, primeiro, atualizar o CadÚnico e agora para receber o auxílio. Está lá o repórter todo. E vem essa coisa, tá? Governo começa a pagar benefícios turbinados.